Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Vidas e Direitos. Eu sou Luciana Faio, advogada especialista em Direito Civil e Previdenciário, e hoje nós vamos tratar de um tema, herança de direitos do vínculo do trabalho ao amparo familiar. É muito importante que a família saiba os seus direitos quando um trabalhador nos deixa. E para abordar esse tema conosco, no bloco Conexão Jurídica, eu tenho a honra de contar com a participação da doutora Solange Tasso, especialista em Direito do Trabalho. Seja muito bem-vinda, doutora Solange. Muito obrigada, doutora Luciana, pelo convite, pela oportunidade. Obrigada também à doutora Rogéria por estar aqui compartilhando esse espaço. E para mim é uma honra poder participar e contribuir com as informações do direito do trabalho. E também conosco a nossa comentarista e colega, a advogada previdenciária, doutora Rogéria Bueno. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Obrigada, doutora Luciana. É um prazer estar aqui novamente com a nossa colega, a doutora Solange e a doutora Luciana, para debater esse tema tão importante. Perfeito. E vamos iniciar então. O falecimento do empregado encerra o contrato de trabalho imediatamente? A morte é um evento inesperado. E com a morte de um empregado ou de uma empregada, se extingue o contrato de trabalho. E a empresa ela não precisa pagar o aviso prévio. O aviso prévio, ele é uma comunicação do empregador para o empregado quando faz o desligamento, ou então do empregado que comunica à empresa que está saindo da empresa. E nesse caso, então, as responsabilidades do empregador é com as verbas rescisórias com extinção do contrato, que as verbas rescisórias são o saldo de salário. Por exemplo, então, se o empregado morre hoje na empresa, vai a óbito, o saldo de salário que ele tem a receber seria referente aos 11 dias trabalhado. Então, esse seria o saldo de salário que é computado nas verbas rescisórias. O 13º também é proporcional. As férias vencidas, se houver, as férias proporcionais, mais 1/3 constitucional, e também o levantamento do saque do FGTS. Então, esses valores da rescisão do contrato, o familiar, os dependentes que estão habilitados lá no INSS poderão sacar, receber. E o prazo que a empresa tenha para fazer o pagamento é de 10 dias, conforme a CLT, no artigo 477, que prevê. Quem tem direito a essas verbas rescisórias ou são os dependentes habilitados lá na pensão por morte previdenciária, ou se não os sucessores. Somente esses que têm direito a receber as rescisórias. Doutora Solange, quem tem direito de receber essas verbas do funcionário falecido, no caso? Então, essa situação, ela está regularizada na Lei 6858 de 1980. Essa lei, ela regulariza os que devem receber de uma forma mais rápida. No caso, é uma lei que reduz um pouco a burocracia, que faz com que o familiar, os dependentes habilitados, eles possam receber essas verbas mais rápido, de forma administrativamente. Então, é o cônjuge, o companheiro, a companheira, ou os filhos menores de 18 anos, ou os filhos inválidos, né? No caso, o pagamento é feito dessas verbas por cotas iguais, em iguais partes. E quando existe um menor de 18 anos, a lei determina que esse valor ele seja depositado em uma conta poupança. Perfeito. Então, o que acontece é que muitas vezes a família ela não
entra em conflito por alguma situação, e aí então a empresa ela faz esses pagamentos em uma ação de consignação em pagamento lá na Justiça do Trabalho. Que seria um depósito judicial. Isso seria um depósito judicial. Então, aí os dependentes, eles se habilitam no processo para poder receber. E aí, muitas vezes, o juiz do trabalho, vendo essas verbas como são os valores pequenos para receber, ele flexibiliza para que o menor possa receber e a família acaba recebendo, sendo liberado todos esses valores. É muito importante ter a habilitação lá no processo previdenciário, como nós já falamos antes, porque essas pessoas que estão habilitadas na pensão por morte, ou a cônjuge, companheiro, ou filhos menores, ou filhos incapazes, que terão a preferência para receber essas verbas lá na Justiça do Trabalho. E o saldo do Fundo de Garantia do PIS, também é liberado para a família, doutora Solange? Sim, o saldo do FGTS e também as cotas do PIS são liberadas para os dependentes habilitados junto ao INSS e também, conforme a legislação do FGTS, esses valores eles são liberados quando acontece o falecimento, né, do empregado. Esses valores o familiar pode sacar. É muito importante, né, doutora Solange, essa facilidade na liberação das verbas para os familiares desse trabalhador falecido, porque muitas vezes é o que garante o sustento da família, em razão, né, desse óbito aí, que a gente sabe que é uma situação que tem muitos custos, né, e também a família acaba perdendo o sustento dessa pessoa que era o provedor, muitas vezes, da família, né. E se o falecido tinha uma ação trabalhista em curso contra uma empresa? Quem representa ele no processo? Então, a lei determina que qualquer pessoa possa se habilitar no processo. E nesse caso, em que o trabalhador faleceu e deixou a ação trabalhista de outra empresa, então, os que estão habilitados junto ao INSS, os dependentes, eles podem se habilitar nesse processo. Ou então os sucessores, se na falta dos dependentes habilitados perante o INSS. Tendo essa ação trabalhista discutindo verbas salariais, depois esses dependentes habilitados, eles podem pedir uma revisão lá no INSS do valor da pensão por morte. Então, olha a importância como o direito do trabalho e o direito previdenciário caminham juntos, doutora. Uma ação trabalhista pode influenciar no valor da tua pensão, fazendo a revisão do benefício. Perfeita colocação, doutora Rogéria. O crédito trabalhista ele acaba sendo um patrimônio que se incorpora também à família, né, desse trabalhador falecido. Doutora Solange, existe o pagamento da multa de 40% do fundo em caso de morte do trabalhador? Não, a multa dos 40%, ela não é devida no caso das verbas rescisórias lícitas ali, essas típicas no caso, né? Essas verbas que a gente já comentou, como o saldo de salário, o 13º proporcional, as férias vencidas e férias proporcionais, ou então o saldo do FGTS, o saque, o levantamento lá. No caso, os 40%, ele está previsto na lei do FGTS para pagamento quando o trabalhador é demitido, quando a empresa demite o trabalhador. Então, é uma forma de compensar o trabalhador que fica sem o emprego. Sim, isso seria um crédito que as verbas rescisórias para que ampara ali os dependentes habilitados ou sucessores nesse momento tão triste, né, doutora? Então... Verdade. Isso é um ponto de equilíbrio que a lei criou, porque a empresa não pode ser penalizada, evidente, pela morte do trabalhador, mas também a família ela consegue receber essas verbas, né, que estão acumuladas ali, que foi poupado por esse trabalhador, dando um suporte para as famílias no momento que elas mais precisam.
E como fica a pensão alimentícia que era descontada direto do salário do falecido? Então, a pensão alimentícia, ela cessa no momento em que o contrato se extingue. Se o trabalhador faleceu, na data do óbito, então a pensão que é descontada no holerite, no contra-cheque ali do trabalhador, ela também vai cessar nessa data. O que ocorre é que se tiver uma ordem judicial, essa pensão alimentícia, ela pode sim ser parte, né, dessas verbas, e parte dessas verbas pode ser destinada à pensão alimentícia. É que daí, na verdade, já entramos na parte previdenciária. Se extingue a relação trabalhista e esse menor, que provavelmente essa pensão é paga ao menor, ele vai se habilitar lá no INSS para ter direito a essa pensão que ele recebia na trabalhista. Então, a importância de já ter até também o documento, claro que lá na parte previdenciária, ele sendo filho, ele vai juntar a certidão de nascimento e os outros documentos ali, ele vai se habilitar tendo direito à pensão previdenciária por morte. E se o trabalhador morre por causa de um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional, os direitos da família mudam? Então, se o trabalhador vai a óbito em razão de uma doença ocupacional ou então quando ele está exercendo suas atividades e no caso o trabalho é de risco ou então ele perdeu a sua vida em razão da culpa do empregador, por exemplo, não forneceu o EPI ou não fez a fiscalização, não deu o treinamento certo para o empregado, então os dependentes que estão habilitados, né, esses legitimados, eles podem sim ingressar com uma ação trabalhista e requerer esses valores, como até o aviso prévio, a multa dos 40%, e aí também os danos morais, os danos materiais, isso cabe em base da responsabilidade civil do empregador. E nesse contexto ali, quando ocorre um acidente de trabalho, lá na legislação previdenciária, o valor da pensão é melhor, porque esse trabalhador faleceu trabalhando. Então, o que a lei fez? Uma proteção para esse trabalhador para pagar para os seus dependentes uma pensão num valor melhor. Então, não vai ser o mesmo cálculo da pensão previdenciária ali normal. A média será melhor. Então, para compensar esse falecimento, a lei protegeu os dependentes. Esse é um ponto muito crucial, né, doutora Solange, a prova do nexo causal, porque esse trabalhador ele faleceu no ambiente de trabalho. Esses familiares, eles acabam tendo uma proteção financeira muito maior, né, nesse momento tão delicado. Mas tem que provar que o óbito ocorreu, né, no ambiente do trabalho ou, né, em consequência dessa relação de trabalho. A companheira em união estável tem os mesmos direitos que a esposa casada na rescisão trabalhista do falecido? Então, a união estável e o casamento, eles se equiparam. No momento em que o companheiro ou a companheira prova que tem a união estável legalizada, ela consegue sim receber todas essas verbas rescisórias lá do contrato de trabalho do ente querido. Então, ela vai receber normalmente todas as verbas. Sim, até porque na relação previdenciária, a lei previdenciária também equipara a companheira com a esposa. Então, não tem por que ter uma diferenciação lá na trabalhista. Ela vai também poder se habilitar na pensão por morte dele. Então, o direito eles caminham juntos. Não Perfeito. Pode num direito ela ter uma proteção maior e no outro não.
É nesse sentido que a legislação caminha junto para proteger sempre, tanto o companheiro quanto a esposa. E se esse companheiro ou companheira não tiverem os documentos necessários para comprovar essa união estável, reconhecida anterior ao óbito, vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte. E aí sim comprovar, vai ter que entrar com uma ação na vara de família, e aí só então conseguir se habilitar. Doutora, o Fundo de Garantia do Trabalhador Vivo pode ser usado para pagar dívidas de pensão alimentícia? O FGTS, ele é uma verba indenizatória, ele é impenhorável. E no caso, ele na legislação é destinado para o saque aniversário ou até mesmo quando o trabalhador é demitido, sem justa causa, ele pode sacar todo o valor. Ou também quando acontece a demissão por acordo, que saca 80% do FGTS. E no caso da pensão alimentícia, não está descrito, mas os juízes têm autorizado o bloqueio do saque do FGTS para pagamento de pensão alimentícia. Com isso, está tendo bastante a flexibilização, que esse era um valor impenhorável, mas isso é em relação à proteção da criança. E também tem alguns casos, que não é nosso tema, mas o que acontece? Quando tu prova que teu filho tem alguma deficiência, tu também pode requerer o teu saldo o pedido de liberação do teu saldo do FGTS. Então, vai depender do juiz ali, a sensibilidade dele. No direito de família a gente vem observando muito que os juízes têm concedido, né, essa liberação, porque o que a gente tem que sopesar aqui é que o direito da criança, ele se sobrepõe a essas verbas, né, que seriam, no caso, o trabalhador ele poderia sacar junto com a sua aposentadoria. Então, essa urgência, essa necessidade se dá principalmente em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, muito importante. Doutora, qual a orientação principal para as famílias que passam por essa situação de óbito do trabalhador? É um momento em que a família está enlutada, é um momento difícil, mas a família precisa buscar uma orientação. Ela precisa entrar em contato com a empresa, comunicar o falecimento do seu familiar, do empregado, levar a certidão de óbito, comunicar o RH, o departamento pessoal e buscar os seus direitos, porque a empresa ela tem até 10 dias para efetuar o pagamento da rescisão contratual. E no caso, então, quanto antes a família informar, ela vai conseguir também receber os valores. É importante também uma orientação jurídica para que ela também entenda a morte do empregado, se foi ocasionado fora do horário de trabalho ou foi durante o trabalho. Então, a informação e uma orientação jurídica é muito importante. E na questão ali do direito previdenciário, doutora, o mais importante é que nós temos prazos para fazer esse pedido da pensão por morte. Para menores até 18 anos, tu consegue pegar os atrasados desde que tu faça desde o momento do óbito até 180 dias. Então, tu vai receber desde o falecimento até a data do requerimento ali os atrasados. Mas, se não tiver menores, tu só tem 90 dias para requerer essa pensão por morte. Então, a necessidade de ter um esclarecimento e procurar a informação certa para não perder dinheiro e garantir seus direitos. Exatamente, é uma informação muito importante. Assim, procure um advogado especialista em caso de falecimento de algum empregado, né, algum familiar que seja empregado, para que você possa reivindicar seus direitos. É importante também, né, doutora, que observe antes de assinar a rescisão, contrate um advogado especialista em direito do trabalho para ver o que está assinando, né, para ver se essas verbas também estão corretas, que estão sendo pagas para os dependentes habilitados à pensão por morte. Então, é muito importante.
Fica essa dica aí para vocês. Infelizmente, chegamos ao final do programa e hoje nós percorremos um caminho que vai do balcão do RH, né, até os tribunais e do INSS. E mostrando também que a perda de um ente querido, ainda que seja irreparável, a lei ela existe para garantir o amparo financeiro nesse momento que a gente sabe que é bem difícil. Doutora Solange, eu quero te agradecer imensamente a presença hoje no nosso episódio, esclarecendo com tanta clareza as dúvidas trabalhistas que surgem, principalmente para as famílias, num momento tão difícil como a perda de um ente querido, trabalhador. E eu quero aproveitar a oportunidade para que tu deixe o teu arroba para o pessoal de casa que está nos assistindo. Agradeço pela oportunidade mais uma vez. E é ADV Solange Tasso, o meu arroba. E também um agradecimento especial à minha colega e comentarista, doutora Rogéria Bueno, que mais uma vez está contribuindo aqui com seus comentários pertinentes sobre o direito previdenciário. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. E deixa também o seu arroba aqui para o pessoal que está nos assistindo poder lhe acompanhar. Obrigada, doutora Luciana, pela oportunidade novamente. O meu arroba é Rogéria Bueno ADV e é sempre muito interessante discutir esses temas aqui no programa para o pessoal aí de casa entender a importância do conhecimento, porque daqui a pouco, por uma falta de informação, eles estão perdendo o direito, doutora. Então, muito obrigada. E para você que está nos acompanhando, não deixe os seus direitos para depois. Procure um advogado especialista que poderá lhe orientar. E se você ficou com alguma dúvida, mande para o arroba que está aparecendo aí na tela, @Vidas e Direitos. E no próximo episódio, a sua dúvida pode ser selecionada. Até o próximo Vidas e Direitos, onde a lei encontra a sua história.